Eu costumo brincar que desde que eu nasci, eu já sofria de efeito sanfona, né? Então eu já nasci gordinha, já nasci com 4,5 kg. Então eu tinha 45 centímetros e 4,5 kg. Então já nasci sofrendo com efeito sanfona. E eu, durante toda a minha infância, a minha adolescência, até a fase adulta, né, até começar a me incomodar mesmo isso, eu pego fotos onde eu tinha fases magrinha, fases gordinha, fases magrinha, fases gordinha. Então, desde criança, né? Se eu for pegar a minha trajetória, eu consigo fazer esse comparativo, né? E aí, com 15 anos, começou a me incomodar, né? Chega na adolescência, e aí isso, o excesso de peso começou a me incomodar. E foi aí que eu fiz a minha primeira dieta. Você era bem gordinha. Eu tive fases também, gordinha e magrinha. Então eu sofria já de efeito sanfona, né? Sem saber, eu já tinha aí por trás, não era algo tão forte, mas já era um começo de compulsão alimentar. Então eu já sofria de compulsão alimentar. E comia e achava que eu estava comendo porque eu estava com vontade de comer, ou eu achava porque eu estava com fome. E não, né? Já existia aí um desequilíbrio muito forte alimentar na minha vida. E aí chegou num ponto, foi mais ou menos aos 20 anos, que eu não conseguia mais emagrecer, né? Então eu não conseguia mais dar conta. E aí foi quando eu entrei nos remédios. E aí eu comecei a tomar muito remédio para emagrecer. Exatamente, mais ou menos nessa idade. E aí eu tomei remédio pelo menos uns 10 anos da minha vida. Só que era aquilo, né, Maicon? O remédio, ele não te ajuda a resolver a causa. O remédio, ele não tem um efeito na causa, ele tem um efeito no efeito, né? Naquilo, no controle, ele tirava o meu apetite, só que ele não me ajudava a mudar o que de fato eu precisava mudar. Então, ele controlava o meu apetite, já tomei muito antidepressivo, muito ansiolítico, né? E ajudava ali no momento. Só que o que acontecia? O que eu comecei a perceber? Antidepressivo e ansiolítico tiram o apetite? É isso? Eu controlava a ansiedade, porque eu era uma pessoa muito ansiosa, né? Eu ia no médico e o médico falava assim, ó, você come porque você é muito ansiosa. Aí me dava antidepressivo, me dava ansiolítico, né? Aí você estava resolvendo a ansiedade com remédio. Isso, exatamente. Só que eu percebi que eu parava de tomar o remédio e nada acontecia, como se eu voltasse para a estaca zero. Né? Então, eu engordava e emagrecia num tempo muito curto. Então, por exemplo, eu tomava o remédio, eu emagrecia, aí eu parava de tomar o remédio, eu engordava. Ou seja, parecia que eu tinha um elástico amarrado na minha cintura, que eu ia, só que daqui a pouco ele me puxava de volta. Né? Então, eu sofri pelo menos 15 anos da minha vida com um efeito sanfona e compulsão alimentar.